retornando aqui, igreja. Retornando, que as irmãs disseram que a internet tinha caído lá, mas para mim aqui estava boa. Estamos retornando aqui. Glória a Jesus. Vamos ver se os irmãos entram. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós fizemos menção da palavra do Senhor. Aleluia. No livro dos Salmos, né? Glória a Deus. Missionário Lídio, se o senhor estiver aí, vai entrando aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Missionário Lídio, pode fazer a chamada aí. Amém. Pode fazer a chamada, irmão, missionário Lídio. Eu tive que finalizar porque as irmãs disseram que não estava, aí não estava mais. Manda para mim aí, missionário Lídio, a chamada, missionário, por gentileza. Escreva aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se eu chamo aqui o missionário Lídio. Tô mandando aqui pro senhor. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor, missionário Lídio. Paz, Deus seja louvado. O senhor pode tirar o fone de ouvido, que a gente te ouve direito aqui. Glória a Deus. Não, não estou te ouvindo. Agora está melhor assim. Agora está. Amém. Deus seja louvado. A paz do Senhor. De repente a live sumiu e eu fiquei atemorizado porque procurava live e não encontrava em lugar algum. Foi eu que saí mesmo. As irmãs disseram que tinha caído. Realmente não tinha mais ninguém online. Aí eu tirei e entrei de novo. Bate um pouquinho o som, o fundo musical, que está muito alto. Acredito que agora está melhor. Sim, fica à vontade, missionário. Certo, nós aqui em Luanda estamos com um mau tempo, né? Tá chovendo, então para não ter esse barulho da chuva, por isso é que eu decidi colocar uma música, né, muito baixa para moderar um pouco aquilo que é o barulho que a chuva está causando. Amém. Fica à vontade, missionário, pode ministrar a palavra. Seja bem-vindo. Glórias a Deus. Então, acredito que podemos ter a disponibilidade de começar a pregar a palavra do Senhor. Amém. Mais uma vez eu queria agradecer, sou grato pela rica oportunidade que me foi dada, né, dizendo que é sempre uma honra participar da live do projeto, né? Então eu me sinto muito honrado em participar dessa live. E hoje é o nosso encerramento. Hoje é o nosso encerramento. E Deus, durante esta semana, Deus nos fez ouvir palavra que diretamente saíram do seu coração para o seu povo.
E nós estamos felizes por isso, nós estamos alegres por isso, porque Deus verdadeiramente nos ama, Deus verdadeiramente se preocupa com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós estamos aqui mais uma vez, né, como eu já disse, para dar a nossa contribuição nesta atividade que tem sido uma bênção, que está revolucionando a vida, que está resgatando a intimidade, hora perdida com o Pai. Então, sem mais delongas, vamos já abrir as nossas Bíblias no texto áureo da nossa atividade. Vamos já abrir as nossas Bíblias no texto áureo da nossa atividade, que é o livro de Salmos, de número 51. Livro de Salmos, de número 51. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Livro de Salmos 51, versículo 1 e o verso de número 2. Diz assim a santa e maravilhosa palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Palavra do Senhor, e Deus seja exaltado, né? A nossa querida missionária tem a oportunidade para orar a favor da vida do pregador, dizendo que é sempre uma honra a missionária orando a favor da minha vida. Amém. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, graças te damos mais uma vez por tua bondade e por tua misericórdia. Pai, está o teu filho, o teu servo. A mercê, meu Pai, das tuas misericórdias, a dar-lhe, Senhor, uma palavra, a dar-lhe, Senhor, um alimento para nós, Senhor, que estamos aqui a ouvir, a necessitar do pão, Senhor, que alimenta a nossa alma, a distribuir, meu Senhor, da água viva. Queremos te pedir, Senhor, a manifestação do teu Santo Espírito, que o Senhor venha repreender toda e qualquer hoste e potestade do inferno sobre esta live, sobre a vida do teu servo, o lugar onde ele está. Segura com a tua mão firme e poderosa, Senhor, essa internet. Ah, Deus de glória, vai repreendendo o mal. Sabemos que estamos precisando, Senhor, nos firmar cada dia mais na rocha. Guarda teu filho, protege ele, livra do mal, ser com ele aonde quer que ele andar. E vai, Senhor, também, aleluia, mostrando a ele o caminho certo, aonde ele colocar o pé dele, Senhor, que o Senhor esteja na frente. Pai, abençoa o teu servo e os demais que já estão conosco. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, assim nós te rogamos. E usa ele, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é poderosa, né? Dizendo que eu fiquei muito feliz a respeito do tema que me foi dado. Missionário, para mim. Me desculpe, é porque o som do Senhor está saindo baixo e o som do fundo musical tá passando. Eu acho que o senhor vai ter que desligar. Acho que o senhor vai ter que desligar ou então deixar ele muito baixinho. Porque tá ruim Acredito que vamos tentar sem o fone. Agora melhorou. Sem um fone fica melhor. Tá melhor. Está. Amém. Eu não vou mais lhe interromper. Me desculpe. É porque a gente precisa ouvir a palavra. Pode continuar. Glórias a Deus. Coloquei o fundo musical mais baixo ainda. Amém. Mas se por acaso houver alguma interferência, a missionária pode falar comigo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos pregar a palavra do Senhor, porque hoje eu estou muito entusiasmado para entregar a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para falar com o povo de Deus. Amados e queridos do Senhor, né, o livro que nós acabamos de ler, o livro de Salmos,
né? É um livro que nos chama a atenção por causa do seu pendor de muitos cânticos de vitórias daquilo que Deus fez por intermédio do seu povo, daquilo que Deus mostrou por intermédio dos seus servos, por intermédio dos levitas, por intermédio dos reis. E nós conseguimos aqui contemplar que o texto que nós acabamos de ler fala nada mais, nada menos do que a pessoa de Davi. Davi, que foi o segundo rei de Israel, Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Nós acabamos observando e lendo que a Bíblia aqui vai nos falar a respeito da queda de Davi. E Davi vai confessar o seu pecado, Davi vai orar, porque Davi pecou. E ontem eu pregava e falava a respeito daquilo que Deus falou a respeito de Davi, aquilo que Deus olhou em Davi e Deus amou a Davi. Então, nós estamos a ver um Davi que foi amado por Deus, nós estamos a ver um Davi que Deus verdadeiramente protegia, Deus amava Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus, Davi era aquele na qual Deus olhava e falava: este é a minha representação na terra. Davi era aquele que Deus fortificava o seu reinado, Deus fortificava a sua habilidade na guerra, porque Davi era um rei guerrilheiro. Davi era um homem de Deus, Davi tinha Deus, Davi fazia as coisas de Deus, Davi fazia a vontade de Deus. Davi, mais importante do que fazer a obra de Deus, Davi se prendia em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, nós estamos a ver que no livro de Salmos, a Bíblia vai contando a respeito daquilo que foi a queda de Davi. E o nosso tema é resgatando integridade. Igreja do Senhor, nós precisamos perceber e entender que só resgatamos algo que nós perdemos. Nós nunca vamos resgatar algo que a gente nunca perdeu. Se a gente vai resgatar, é porque algo nos pertencia, é porque algo era nosso, é porque a gente usufruía daquilo que nós queremos resgatar. Outrora a gente tinha, mas agora já não temos. Outrora a gente usufruía, mas agora já não usufruímos mais. Então, nós precisamos fazer um resgate, nós precisamos ir à busca, nós precisamos sair do nosso conforto, do nosso lugar que nos traz paz e entrar no nosso lugar de confronto, entrar em um lugar que é muito desconfortável, é desfavorável para nós. Mas a gente vai correr esse risco porque nós estamos indo buscando aquilo que a gente tinha, nós estamos resgatando aquilo que a gente tinha. E outra coisa, não só resgatamos aquilo que verdadeiramente é de extrema importância para a nossa vida, nós só vamos buscar aquilo que verdadeiramente é de extrema importância para o nosso ministério, para a nossa família. Nós podemos contemplar que existem pessoas que na sua casa, na sua família, algum membro vai ser raptado, algum membro vai ser tirado do seio familiar e depois os bandidos, as pessoas que fizeram esta má ação, vão ligar pedindo um resgate. Não importa a quantia de dinheiro que essas pessoas vão pedir, mas se for o teu filho, você vai lutando para conseguir aquele dinheiro, para conseguir aquele valor. Não importa quanto de reais a pessoa vai pedir, não importa quanto de kwanza as pessoas vão pedir, mas você vai pegando, vai reunir esses valores para ir resgatando aquele membro da família que você ama, aquele membro da família que você tanto tem apreço para tê-lo novamente em sua casa, para tê-lo novamente no seu agregado familiar. Por isso é que eu disse que nós só resgatamos, ou nós só nos disponibilizamos para fazer o resgate daquilo que nós demos valor, daquilo que nós estamos tão achegados, daquilo que nós verdadeiramente usufruímos e nós amamos. Por isso que nosso tema é resgatando. Só que o nosso tema não é simplesmente resgatando, é resgatando
a presença de Deus, resgatando aquilo que nós perdemos. E o que é presença de Deus? Missionário lírico inglês, resgatando a intimidade. A intimidade é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. A intimidade é a presença de Deus em nosso viver, é a presença de Deus em nosso ser, é a presença de Deus no nosso cotidiano. Nós precisamos entender que a presença de Deus é diferente da glória de Deus. A gente não resgata a glória, a gente resgata a presença, porque a glória de Deus jamais será perdida, a glória de Deus jamais precisará de ser resgatada. A gente resgata a presença, porque a presença traz a glória. Então, nós estamos aqui, nós estamos falando da intimidade. Só podemos ter intimidade se vamos ter a presença. Sem a presença, não temos intimidade. Eu tenho intimidade com alguém porque esta pessoa se faz presente nas minhas aflições. Essa pessoa se faz presente no meu cotidiano. Essa pessoa se faz presente no meu dia a dia. Então, esta pessoa tem a sua presença diante de mim. Esta pessoa disponibiliza a sua presença. Por isso é que nós temos uma certa intimidade. E no quesito intimidade, todos os irmãos que estão me ouvindo sabem que com as pessoas que nós temos um dado nível de intimidade, nós podemos falar de certos assuntos, nós podemos falar das nossas sofrências, nós podemos falar do nosso sucesso, mas também nós podemos falar das nossas derrotas. Mas aquelas pessoas que nós não temos intimidade com elas, jamais, nunca a gente vai contar a nossa vida, nunca a gente vai contar o nosso insucesso. Nós vamos querer mostrar que estamos sempre bem diante daquelas pessoas. Isso é um ponto negativo, missionário lírico inglês? Claro que não. É um ponto positivo. Por quê? Porque existem dificuldades, existem momentos da nossa vida, existem situações que a gente não vai falar com mais ninguém, senão com pessoas que têm a nossa intimidade. Então, aqui a intimidade que perdemos é a presença de Deus. Davi vai ser confrontado, Davi vai pecar e vai esconder o seu pecado. Davi vai pecar e simplesmente vai continuar reinando. Na mente de Davi estava que, mesmo ele pecando, ele continuava sendo o rei de Israel, ele continuava sendo o próprio homem de Deus. Mas Deus está falando para Davi que você está enganado. Pecado é pecado e Deus trata o pecado de uma forma séria. Deus não trata o pecado com leveza. Deus não trata o pecado como os homens querem tratar o seu pecado, querem viver de qualquer forma. Deus trata o pecado de uma forma séria. Então Deus vai levantar o profeta Natan, e o profeta Natan, neste exato momento, vai até Davi. E quando o profeta Natan chega até Davi, o profeta Natan vai contar uma parábola. Por que o profeta Natan vai contar uma parábola? Porque existia dois motivos. Você não poderia falar com o rei de qualquer forma. Você tinha que ter uma forma mais específica de falar com o rei. Você não precisava simplesmente chegar no palácio e só porque és profeta desrespeitar a unção real que está na vida do rei. Então, o profeta tinha em mente que ele pode pecar, mas continua sendo rei. Ele pode pecar, mas ele ainda é rei. Então, eu não vou tratá-lo de qualquer forma. Eu vou tratá-lo da forma que Deus quer que eu o trate. Daí o profeta vai usando uma parábola e vai falar para Davi. Existia um homem e este homem tinha uma cordeirinha. E este homem que tinha uma cordeirinha vivia ao lado de um homem rico. E este homem rico veio em sua casa, recebeu um visitante, e este homem rico que recebeu um visitante, infelizmente, ele não quis tirar do seu rebanho para alimentar o seu amigo, seu visitante. Este homem rico simplesmente olhou para
única cordeirinha do homem pobre e retirou a cordeirinha deste homem pobre. E o profeta Natan vai fazer uma observação que que o homem pobre olhava a sua cordeirinha como filha. Então o profeta está nos falar a respeito daquilo que é intimidade. O profeta está nos falar a respeito daquilo que é um apreço, um sentimento de muito valor que o homem pobre tinha pela sua cordeirinha, mas infelizmente o homem rico retirou a sua cordeirinha e deu de comer o seu visitante. Daí Davi ficou furioso. Para quem não sabe, Davi era um homem extremamente sanguinário. Para quem não sabe, Davi era um homem que o espírito de guerra lhe subia à flor da pele. Para quem não sabe, Davi era um homem extremamente estressado. Davi era um homem que quando alguém pisasse no calho, Davi rebatia logo. Então nós estamos a ver que o profeta Natan está contando e Davi se enfureceu. Davi simplesmente disse: me mostra este homem, porque este homem precisa morrer. Uau! Aí Davi se denunciou diante do profeta e também se denunciou diante de Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ver pecado na vida dos outros. Difícil é a gente ver pecado na nossa própria vida. Por isso é que você vê que em cada igreja tem sempre uma irmã, tem sempre um irmão que é detetive do pecado da vida do outro. Tem sempre um irmão que sabe ver pecado na vida de todo mundo, mas não enxergar pecado na sua própria vida. Eu quero te dizer que não é hora de você querer enxergar pecado na vida do outro. Agora é a hora de você querer enxergar pecado na sua própria vida, porque quanto mais íntimo de Deus você for, você vai saber quanto mais você é pecador. Por quê? Porque Deus é uma luz. Imagina que quando você está em um lugar e neste lugar em que você está não tem luz, se neste lugar em que você está não tem luz, está tudo escuro, você pode estar com uma roupa suja, você pode estar com uma roupa cheia de nódoa, você não vai dar conta que a tua roupa está suja, mas se naquele lugar estiver iluminado, tiver luz, logo você vai dar conta que a tua roupa está suja. Isso é intimidade. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais distante da santidade você vai dar conta que você está. Por isso que não adianta você falar que você é íntimo de Deus se você só sabe pisotear as pessoas. Não adianta você falar que você tem intimidade, não consegue ajudar ninguém. Por quê? Porque Isaías disse que aquela pessoa que fala, afasta-te de mim, porque eu sou mais santo do que você. É só fumaça nos olhos de Deus. Não tem tanto efeito. É só fumaça. Por isso, nós que temos a intimidade com Deus, você que busca a intimidade com Deus, você que busca resgatar a intimidade com Deus, você sabe que quanto mais distante de Deus você estiver, mais você não vai conseguir dar conta do teu pecado. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai dar conta que você é pecador, que a graça de Deus te alcançou, que você só está vivo pela graça do Todo-Poderoso. Então nós estamos a ver um homem que se levanta e diz: este homem merece morrer. Só que este homem que diz que este homem merece morrer, não sabe que ele próprio. Muitas das vezes nós olhamos e queremos determinar morte na vida de alguém, só porque nós achamos que o pecado que ele cometeu já não tem perdão. Mas não nos esquecemos que aquele pecado que esta pessoa cometeu é igualzinho ao nosso. Aliás, diante de Deus não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado. Diante de Deus, tudo está no mesmo nível. Não existe esse grau diminutivo, não existe esse grau aumentativo. Diante de Deus, todos somos pecadores. Não tem nada a ver eu falar e olhar para a irmã Verônica, dizendo que a irmã Verônica é muito mais pecadora do que eu, que o pecado que a irmã Verônica cometeu já não merece perdão, porque quem simplesmente está habilitado para olhar a vida do seu irmão, esta pessoa não tem a capacidade de olhar a sua própria vida. Por isso é que Mateus escreveu:
e disse que você não pode querer tirar a trave que está no olho do seu próprio irmão, se você não consegue enxergar o argueiro que está diante dos teus próprios olhos. Depois, Mateus vai dizer, hipócrita, como podes tu primeiro querer tirar o argueiro que está no olho do teu próprio irmão, quando você não consegue ver o argueiro que está no teu olho? Então, nós não precisamos simplesmente apontar pecado de ninguém. Aliás, pessoas que pecam não merecem o nosso dedo lhe apontando. Pessoas que pecam merecem as nossas mãos para lhe levantar. Deus não te levantou para você ser cova de ninguém. Deus te levantou para você ser ponte. Deus não te levantou para você apontar o pecado de ninguém. Deus te levantou para você ser sacerdote. Seja sacerdote de alguém. Interceda a favor de alguém. Por isso é que o profeta Natan, quando olhou para Davi, logo disse: este homem é você, Davi. Este homem não é uma outra pessoa. Este homem é você. E depois o profeta vai agora começar a desconfigurar, vai começar a mostrar os segredos por detrás da parábola. Por isso é que você consegue entender que Jesus, o nosso mestre, era mestre em parábola. E muitas das vezes as pessoas olhavam para a parábola que Jesus contava e queriam se excluir, mas Jesus falava: nesta parábola você também está incluído. Uau! É aqui que eu amo o evangelho do nosso Senhor. É aqui que eu amo a manifestação de Deus. Deus tem os seus modos operantes. E neste final de ano, talvez você queria uma palavra que Deus vai te dar a chave da bênção, que Deus vai te dar a chave da tua casa própria, que Deus vai te dar a tua vitória. Mas eu quero te garantir nesta noite que não existe vitória maior do que ter a intimidade com Deus. Não existe vitória melhor do que caminhar ano após ano diante da presença de Deus. Você pode ter uma casa luxuosa, você pode ter um carro luxuoso, mas se você não tiver a presença de Deus, se você não tiver a intimidade, você não tem nada. Você pode ser o homem mais rico desta terra, você pode ser o homem mais rico do Brasil, pode ser o homem mais rico de Angola, mas se você não tiver a intimidade, você não tem nada. Você precisa da intimidade com Deus, você precisa resgatar a intimidade com Deus. Deus te conectou nesta live simplesmente porque Deus quer que você resgate a intimidade perdida, que você volte a orar de madrugada. Existem pessoas que estão me ouvindo que já não conseguem orar de madrugada. Existem pessoas que estão me ouvindo que já não conseguem ficar 1h30, 2 horas lendo a palavra do Senhor. Existem pessoas que até oram, mas oram por obrigação. Oram no sentido de que vou só orar para fazer e para mostrar que verdadeiramente eu oro. Não, Deus está nos levando em uma dimensão de intimidade que você não ora para ser visto, você ora porque sabes que a oração é o maior serviço que um cristão pode fazer. A oração é a ponte que conecta a nossa fraqueza com a fortaleza de Deus. Não temos como ser íntimos de Deus se a gente não tem uma vida de oração. O meu irmão Jesus Luciano diz que a oração é uma arma capaz e tão eficaz para destruir o passado. Ela entra no passado, começa a quebrar alguns rituais, ou todos os rituais que foi feito contra a tua vida no passado. Talvez a semente da tua família é uma semente que já foi amaldiçoada. Então a oração entra no passado e começa a elevar e começa a caminhar até aquele momento em que na qual alguém começou fazendo oração contra a tua família, alguém começou colocando a tua família na obra da macumbaria. A oração destrói a obra da macumbaria feita no passado. A oração chega no nosso presente e começa a nos fazer viver um presente cheio de bênção. A oração chega no nosso futuro e nos dá um futuro promissor. Então, nós precisamos de ter intimidade. Nós precisamos resgatar a intimidade. Nós só resgatamos a intimidade através da leitura da palavra, através da oração. A oração é o meio pela qual nós resgatamos a nossa intimidade perdida com Deus. Então, nós vamos ver que Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, Davi é aquele que Deus olhou e Deus falou que verdadeiramente
este é homem segundo o meu coração. Só que Davi peca. E quando Davi, o profeta Natan vai dizer para Davi que este homem é você. E a cordeirinha é a Batseba. Depois vai dizer que o homem pobre é Urias. Davi lembra que ele mandou matar Urias. Uau! É muito bom quando você começa a lembrar dos seus próprios pecados. Porque existem pessoas que só conseguem lembrar pecado dos outros. Missionária Verônica, existem pessoas especialistas em lembrar pecado dos outros. Diante de Deus, você não precisa lembrar pecado de ninguém. Até porque Deus não ouve conselho de ninguém. Deus, Ele próprio se dá o conselho. Então, Deus está diante de Davi, na representação do profeta. E daí Davi está dando conta que errou, que pecou. E a única solução que Davi tem diante de Deus não é fugir. A única solução que Davi tem diante de Deus não é mentir. A única solução que Davi tem diante de Deus é confessar o seu pecado. E este Salmos que nós acabamos de ler é nada mais, nada menos o Salmos que fala a respeito da queda de Davi. Mas hás de convir comigo que a Bíblia Sagrada é um livro, e neste livro nós podemos contemplar que a pessoa que mais a Bíblia cita queda, que mais a Bíblia cita pecado, é Davi. Mas também a pessoa que mais a Bíblia cita oração de Davi. Oração de Davi é Davi. Quer dizer que o pecado tem a capacidade de nos afastar da oração, da intimidade. Mas a intimidade com Deus tem a capacidade de nos afastar do pecado. Então, é você quem decide nesta noite se vai se afastar da intimidade ou se vai se afastar do pecado. Porque a intimidade te afasta do pecado e o pecado te afasta da intimidade. Nesta noite, você quem decide se vai se afastar da intimidade ou se vai se afastar do pecado. Davi logo deu conta que perdeu a presença de Deus. Davi logo deu conta que a presença não é a mesma coisa. E Davi não fez igual a Saul, porque existem pessoas que quando dão conta que a presença de Deus não é a mesma coisa, que já não tem a presença de Deus, deixam de lado a originalidade e querem usar efeitos. Davi disse, não, comigo não é assim, não, eu não funciono. Se eu não tenho a presença, eu vou resgatar. E como é que se resgata a presença de Deus, Davi? Rasgando as vestes. Davi disse, não. Simplesmente rasgando as vestes, não, porque Deus não quer aquelas pessoas que simplesmente rasgam as vestes e não rasgam o coração. Por isso é que você vê muita gente na igreja, até chora, até se derrama diante de Deus, no chão. Aquela pessoa fica com uma tristeza no seu semblante. Mas só que aquela tristeza não é só uma tristeza momentânea. Porque existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Por isso é que você consegue enxergar que muita gente que dizia ser ou estar arrependido, depois começa a praticar e viver uma vida de iniquidade. Por quê? Porque essas pessoas verdadeiramente não se arrependeram. Quando você rasga a sua veste, e nós podemos contemplar que no Antigo Testamento, os homens, para demonstrar diante de Deus que estavam arrependidos, rasgavam suas vestes. Só que Deus dava conta que estas pessoas que rasgavam suas vestes, não rasgavam seu coração. Por isso é que Deus escreveu por intermédio do profeta que já não estamos mais no tempo de rasgar as nossas vestes. Nós estamos no tempo de rasgar o nosso coração, de rasgar a nossa alma. Nós estamos no tempo de mostrar aquilo que nós verdadeiramente fizemos diante de Deus. Porque nós somos a geração que temos coragem de pecar, mas não temos coragem de confessar os nossos pecados. Nós não conseguimos confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós não conseguimos confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque também nós somos a geração que, ao invés de nós olharmos quem pecou, e nós olharmos com um olhar de amor, nós olhamos com um olhar de ódio, como se nós já estivéssemos a esperar que aquela pessoa caia.
Nós ficamos felizes com a queda dos nossos irmãos, porque para nós, missão é ir resgatar pessoas lá fora. Por isso é que você dá conta que existem muitas igrejas que são especialistas em falar coisas boas para pessoas que nem sequer são crentes. Você pode encontrar pessoas que não são crentes, vão te dizer que já mataram, vão te dizer que já estupraram pessoas, vão te dizer que já sacrificaram crianças, mas você vai ver que tem lá um missionário, um homem cheio de Deus, vai dizer para essa pessoa que Deus vai te perdoar. Só que este missionário é o mesmo que quando o irmão que cultua com ele, o irmão que está sempre com ele, quando vai dizer que vai falar, você não tem a presença de Deus, eu já sabia que você ia pecar, você se fazia muito, você pensava que era só você. Não, nós não somos essa geração. Eu me recuso a ser essa geração. Eu quero ser a geração do profeta Natan, que olha para quem pecou e fala que Deus verdadeiramente vai te perdoar, porque muitas das vezes somos nós mesmos que afundamos os nossos irmãos. Ei, eu prefiro deixar pessoas lá fora do que eu trazer pessoas aqui dentro e não saber cuidar dessas pessoas. Porque muitas das vezes nós pensamos que missão é sair e evangelizar lá fora. Não, missão é nós fortalecer as pessoas que estão dentro da igreja. Essa é a verdadeira missão. E nós precisamos perceber que a Bíblia vai falar a respeito da intimidade, que Deus traz pessoas para Jesus, e Jesus fala que aqueles que que o meu pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Uau! Quer dizer que quem está dentro, quem o pai trouxe, de maneira alguma, Jesus o lançará fora. Não tem hipótese, não tem hipótese, não tem hipótese. Jesus não vai lançar fora aquele que verdadeiramente Deus trouxe. Então, por que nós somos especialistas em falar para as pessoas que estão lá fora que Deus vai te perdoar, que Deus já te perdoou, que a graça de Deus é sobre você? Mas para as pessoas que estão aqui dentro, que cultuam conosco, que são nossos irmãos, a gente nem sequer consegue mover um dedo para ser ponte na vida daquela pessoa. Eu quero te dizer, nesta noite, você precisa ser ponte para a vida de alguém. Não seja cova para a vida de alguém, seja ponte para os teus irmãos. Porque Deus não quer simplesmente que a gente faça a missão lá fora. Deus quer que primeiramente a gente faça a missão aqui dentro. E vou provar na Bíblia. Por isso é que Jesus disse para os seus discípulos: não vão pregando em terras estranhas, antes preguem a ovelhas da casa de Jerusalém. Por quê? Porque missão não é simplesmente lá fora. Missão é aqui dentro primeiro. Nós não temos como fazer aquilo que está dentro de nós transbordar se verdadeiramente não encher aqui dentro. Só transborda aquilo que está cheio. Por isso é que Davi disse: meu coração transborda de alegria. Por quê? Porque o coração de Davi estava cheio de alegria e só estava transbordado. Nós somos a geração que vai transbordar. Nós somos a geração que vai ser ponte. Escreva aí embaixo nos comentários: eu quero ser ponte para alguém em 2024. Escreva: eu quero ser ponte para alguém em 2024. Você não será cova para a vida de ninguém. Você será ponte para a vida de alguém. Deus está te levantando para ajudar alguém. Deus está te levantando para ajudar alguém a resgatar a presença. Nós podemos contemplar que o Davi vai orar. E deixa-me falar que o livro que nós acabamos de ler, o capítulo que nós acabamos de ler, é o capítulo mais poderoso, é o salmo mais poderoso de toda a Bíblia Sagrada. É o salmo mais poderoso, porque Davi vai se derramar diante de Deus. E Davi vai começar a falar: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Uau! Davi vai reconhecer que Deus é verdadeiramente lá abraço. Davi vai falar: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Eu quero te dizer que se você se arrepender de verdade, que se você olhar para dentro de si e só encontrar morte, destruição, só encontrar pecado, só encontrar derrota, a graça de Deus está
a um passo de ti nesta noite. Deus está resgatando a presença para ti. Deus está resgatando a intimidade para ti. Porque quando você se arrepende, automaticamente Deus traz a intimidade, ora perdida. Você precisa da intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos conecta. A intimidade com Deus nos fortalece. A intimidade com Deus é tudo que a gente precisa. Nós precisamos da intimidade com Ele. Nós precisamos ser íntimos. E Davi está orando. Davi não está falando que eu sou rei. Davi não está falando que eu prego. Davi simplesmente está olhando dentro de si. Está dando conta que existe um vazio que o mundo não pode preencher, que a glória humana não pode preencher. Existe um vazio que a fama não pode preencher. Existe um vazio dentro dele. E Davi está olhando, está falando, o vazio que está dentro de mim, riqueza nenhuma consegue preencher. O vazio que está dentro de mim, carro luxuoso algum consegue preencher. Porque o vazio que está dentro de mim é do tamanho da presença de Deus. Por isso Davi está dobrando o seu joelho e está saindo do seu lugar de conforto. Davi abandona o trono, porque Davi dá conta que o trono sem intimidade até pode ser trono, mas ele não vai ser rei sem intimidade. A presença de Deus nos traz o trono. Eu não quero ter um trono que me tira a presença. Eu prefiro estar sem trono, mas com a presença. Davi está falando e Davi está tirando a sua coroa. Por quê? Porque Davi não quer ter uma coroa de rei sem intimidade. Davi quer ter a presença de Deus, mesmo sem tendo a coroa. Porque a presença de Deus traz a coroa. A presença de Deus traz o trono. Talvez você não quer que as pessoas saibam que você sofre. Porque eu entendo, existem pessoas que te ladeiam e são pessoas que maquinam mal contra a tua vida. Mas eu quero te dizer que também existem pessoas de Deus que vão te ajudar resgatando a presença, que vão te ajudar e resgatar a intimidade. E o livro de Cantares de Salomão é um livro que nos fala a respeito disso. O livro de Cantares é interpretado de 3 diferentes formas: a literal, moral e alegórica. E nós conseguimos contemplar que no seu capítulo 2, alguém vai chegar para uma mulher e vai dizer: aonde foi o teu amado? Aquela mulher representava o povo de Deus, aquela mulher representava a igreja. E ela vai falar que o meu amado desceu. Só que depois nós vamos encontrar no capítulo a seguir, vai dizendo que nós iremos resgatar o teu amado contigo. Aonde ele foi, nós iremos, nós vamos te ajudar e resgatar a presença. Eu quero te dizer que você precisa ser alguém que vai ajudar e resgatando a presença de quem já não tem a presença. Porque a presença de Deus não se retira de nós simplesmente porque a presença de Deus quer se retirar. É porque nós cometemos falhas, é porque nós pecamos. A Bíblia nos fala que a mão de Deus não está encolhida para que ele não possa operar. A Bíblia nos fala que é o nosso pecado que fez barreira entre nós e o nosso Deus. Então, é o nosso pecado. Nós precisamos nos livrar do pecado. Nós precisamos deixar o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. Porque automaticamente, quando a gente abandona o pecado, nós estamos nos ligando com a presença de Deus. A presença de Deus não coaduna com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Porque se Deus fosse conivente com o pecado, ele não expulsaria Adão e Eva do paraíso. Se Deus fosse conivente com o pecado, ele não cobraria o adultério de Davi, mas Deus cobrou o adultério de Davi. Se Deus fosse conivente com o pecado, ele não cobraria a falta de santidade de Sansão, mas Deus cobrou. Então quero dizer que nós temos um Deus santo e a única maneira que nós temos de resgatar a presença com esse Deus santo é nós sermos santos, é nós viver uma vida da santidade.
Eu quero te dizer que existe uma grande diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é quando você vive uma vida em constante pecado, é quando você não quer se arrepender, é quando você simplesmente aceita o pecado como teu modo de vida. Já o pecado, na sua forma normal, como a ramateologia, é quando você falha o alvo. Então você não pode simplesmente se sentir mal, você não pode simplesmente olhar para si e dizer que você não merece a presença de Deus, simplesmente porque você falhou o alvo. Quando você falha o alvo, Deus está diante de ti, porque Deus sabe qual foi a tua intenção. Deus sabe que a intenção do teu coração não foi simplesmente porque você queria pecar, mas você falhou o alvo, e Deus está aqui nesta noite para te dizer que você vai entrar em 2024 com a presença resgatada. Você vai entrar em 2024 cheio da presença. Você vai entrar em 2024 com uma presença transbordante, porque nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada somos. Então, igual como Davi, nós estamos olhando dentro de nós, estamos dando conta que precisamos da presença. Estamos a notar que nós precisamos resgatar a presença. Estamos a notar que nós vamos sair do nosso lugar, aonde nós estamos confortável, e vamos ir buscar a presença de Deus. Esta é a noite de resgatar a presença. Esta é a noite que Deus preparou para você. Porque você até pode entrar em 2024 com todo tipo de bênção. Eu já disse, sem a presença de Deus não é bênção. Porque quem determina o que é bênção em nossa vida não é a bênção, é a presença. Porque existe muita gente que está a ser abençoado, mas não tem a presença, e esta bênção se torna maldição. Mas existe muita gente que até estão a ser amaldiçoados, mas tem a presença, esta maldição se torna bênção. Então, nesta noite, eu quero te dizer que não é noite de você procurar a bênção de Deus, é noite de você procurar intimidade com Deus. Não é noite de você querer alcançar patamares, fama, mas é noite de você querer alcançar dimensões espirituais de acordo com a intimidade que você tem com Deus. Então, Davi é o nosso maior exemplo de humildade. Davi é o nosso maior exemplo de que verdadeiramente Deus perdoa os nossos pecados. Porque quando Davi pecou e Davi se converteu, ou Davi se arrependeu, Deus não olhou para Davi e disse: este já não é homem segundo o meu coração. Porque uma vez que Deus fala, está falado. Uma vez que Deus decreta, está decretado. Uma vez que Deus ordena, está ordenado. Eu quero te dizer que Deus não volta atrás na sua palavra. Você continua sendo a menina dos olhos de Deus. Você continua sendo a eleita de Deus, a separada de Deus. Você continua sendo o filho amado de Deus. Nenhum pecado na face desta terra tem a capacidade de inibir a graça de Deus na tua vida. Eu disse, não existe pecado algum que tenha a capacidade de retirar a graça de Deus na tua vida. Você simplesmente precisa rasgar a tua alma, rasgar o teu coração diante do Deus Todo-Poderoso. Tal como Davi, nós queremos entrar em 2024 transbordando com a presença do Todo-Poderoso. É a intimidade que nós queremos com Deus, é a intimidade que nós queremos buscar. Nós precisamos resgatar a intimidade com Deus. Para mim terminar, eu quero explicar alguma coisa aqui. Que se o homem veio de Adão, e nós podemos contemplar que verdadeiramente o homem veio de Adão, só que depois Adão peca. E a Bíblia vai falar que o pecado vai se multiplicar sobre toda a terra. A Bíblia vai nos contar que o pecado derrubava qualquer homem que pisasse o seu pé nesta terra. Não tinha ninguém que poderia pisar o seu pé e não seria derrubado pelo pecado. O pecado derrubava todos. Nós podemos aqui citar algumas pessoas, alguns homens de Deus, mas infelizmente esses homens pecaram. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou. Então os nossos melhores pecaram. Quer dizer que o pecado, ele aponta os melhores de nós.
Mas eu quero te dizer que depois de Adão, a Bíblia fala que vem o segundo Adão. E o segundo Adão não veio sozinho, porque a graça e a misericórdia vieram com ele. Enquanto que o pecado aponta os melhores de nós, a graça de Deus aponta os piores de nós. Se não fosse assim, Paulo não escreveria que ele é o menor e o mais pecador dentre todos os homens. Quer dizer que Paulo olhou para si e disse que ele é o pior dentre todos os pecadores, mas a graça olhou para ele. E Paulo escreveu que a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Eu quero te dizer que maior do que o teu pecado é a graça de Deus que está em você. Maior que a tua iniquidade é a presença de Deus que quer repousar sobre você. Maior que a tua frustração é a intimidade com Deus que quer morar dentro de você. A respeito da intimidade, nós podemos contemplar Deus em três fases. Primeiro, Deus sobre nós. Segundo, Deus em nós, ou Deus conosco. Depois, o terceiro é Deus em nós. Deus quer viver e quer te permitir viver essas três dimensões. Primeiro, Deus sobre você. Segundo, é Deus com você. Mas terceiro, é Deus dentro de você. Deus quer habitar dentro de você. Em Atos, nós conseguimos contemplar que o Espírito Santo habita dentro do homem. Por quê? Porque Jesus disse para os seus discípulos que eu vou, mas enviarei um outro consolador. E este consolador habitará em vocês. Ele vos fará saber. Mas também Jesus fala aos seus discípulos que o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita dentro de você. Primeiro, Jesus vai prometer que o Espírito vai descer e vai habitar, vai se manifestar sobre os discípulos, mas depois Jesus vai falar que o Espírito habita dentro dos discípulos. O mundo não conhece, mas você o conhece porque ele habita dentro de vocês. Uau! Eu quero te mostrar as três dimensões. E Deus, neste exato momento, quer viver a dimensão contigo dele estar dentro de você ser portador dele, você ser portador da intimidade, você ser portador da glória de Deus, você ser portador da presença de Deus. Por isso é que você vê que tem problemas que se levantam, por isso é que você vê que tem situações que se levantam. Não é porque você fez alguma coisa, não é porque você fez alguma coisa errada, não é porque você se colocou em uma situação que não poderia se colocar, mas Satanás se levanta simplesmente porque você é representante de Deus nessa terra, você é portador de Deus nesta terra, você é a manifestação da glória de Deus nessa terra. É simplesmente porque você é a dimensão dos céus nesta terra. Por isso é que Satanás se levanta. Muitas das vezes não é aquilo que você fez, é aquilo que você tem. E Deus quer que você tenha intimidade com Ele nesta noite. E para nunca mais retirar a intimidade. Deus quer uma intimidade contínua contigo neste exato momento. Aleluia. Caio. Oh, glória a Jesus. Pai do Senhor, pastor Marcondes. Gente, pense, o Facebook está só barrando aqui. Eu não sei se foi a internet do missionário que caiu. Deixa eu ver se ele está lá. A paz do Senhor, minha querida Luciane Pinha, na Espanha. Oh, glória a Jesus. Irmã Julinha, no Parajuru. Pastor Marcondes, irmã Sheila e Lídia. Pastor Oséias. Seja bem-vindo. Estou vendo o povo agora. A internet do pastor Elídio. Ou foi ele que acabou aqui? Aleluia! Vamos ver se ele entra aqui ainda, igreja. Pense numa campanha abençoada e que a internet, né? Todo o tempo. A paz do Senhor, irmã Julinha, que prazer. Bênção, cheiro grande. Pastor Oséia, missionária Adna, meus amores. Maravilha, maravilha. Ô, glória, irmã Elza. Irmã Sheila e Lídia. Ô, pastor Marcondes, irmã Nilda, Jussier. Deixa eu ver se o missionário está aqui de novo. Irmã Michele Silva. Eita. Luzia. Irmã Luzia.
A irmã Loló, que é a mãe da irmã Anitta e da irmã Elza, está aqui conosco. Olha a irmã Luciene Pina, nesse horário, lá na Espanha. O nosso querido missionário Vadzal Alves está também na Espanha, na ilha chamada Solé. Eu acho que é assim o nome da ilha. E ele está, nesse exato momento, ministrando culto na Assembleia de Deus Belém. Eita, vamos ver aqui se a gente volta com o missionário. Aleluia. Como ele falou que estava só na chuva lá, né? Eita, glória a Deus. Mas Deus falou tremendamente. Glória a Deus. Vai voltar assim, em nome de Jesus. O missionário líder é um jovem muito abençoado, um jovem que estuda muito a palavra, um jovem que está tentando terminar a universidade, é um menino que precisa das nossas orações. Se eu pudesse, eu também mandaria reservas de dinheiro para ajudar ele na faculdade, dos estudos. É um menino muito esforçado. É um dos que eu vejo Deus na vida dele, que tem muitos que é só misericórdia. Aleluia. Ele não está aqui. Missionário Lídio, se o senhor estiver aí, que eu digo senhor, mas ele é jovem. Aleluia. Igreja, você vê a diferença. Se o senhor estiver aí, missionário Lídio, entra para terminar. Glória a Deus. A diferença de quando Deus, aleluia, está no negócio e quando Deus não está. E é do jeito que Deus estava usando ele. Né? Nós sabemos que existe. Eu estava conversando hoje com o Senhor a respeito justamente do que Deus usou o missionário Lídio, né? Ele diz que há pessoas como detetives dentro da igreja só para ficar... como é que ele usou a palavra? Eu não sei como foi a palavra que ele falou, mas ele falou os detetives dos pecados das pessoas dentro da igreja, né? Que ficam procurando saber quem pecou para falar, para julgar, para jogar fora. Às vezes, igreja, nós tínhamos uma amizade com alguém, de repente aquela pessoa deixa de falar conosco. Eu sou uma pessoa que eu vou procurar buscar, me retratar com a pessoa. Eu procuro saber, eu oro e aguardo a pessoa vir. Se ela não vier, se ela morar distante de mim, eu vou no celular. Faço uma chamada, faço uma pergunta, e pergunto se está tudo bem, se fiz alguma coisa que machucou o coração, eu vou atrás. Glória a Deus. Vamos ver aqui se... Vamos ver se vai tocar aqui. Aleluia. Eu vou procurar saber o que foi que aconteceu. Deixa eu ver se o missionário está aqui. Osimeire Teles. Deixa eu ver se ele voltou. Não voltou. Gidilene Barbosa. E como Deus falou conosco, igreja, nessa campanha. E hoje ele encerrou com chave bem de ouro, né? Aleluia. Ontem nós estávamos falando sobre, aleluia, o perdão. É a pastora Elisângela Aguiar falando sobre o perdão. Quem é que lembra da pastora, da palavra que a pastora Elisângela deu ontem? Vocês lembram? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela leu no livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 30, ao 33. Ela falou daquele servo, né, que quando, aleluia, o seu Senhor foi prestar conta com ele devia tanto para ele, tanto que nem ele trabalhando a vida inteira, aleluia, ele poderia pagar aquela dívida. Aí quando o servo, quando o seu dono chamou ele, que mandou, aleluia, somar tudo, e que viu que ele não tinha dinheiro, o dono mandou prender ele com família, com tudo. Mas ali ele foi diante daquele seu senhor e rogou-lhe misericórdia, compaixão.
Aleluia, tão grande foi aquela palavra de ontem, igreja. E aquele senhor perdoou aquele servo. Mas quando aquele servo saiu da presença do seu senhor, ele foi em busca dos seus credores. E o primeiro que ele encontrou, a palavra diz que ele pegou pelo pescoço e disse: paga-me o que tu me deve. Aí aquele conservo falou as mesmas palavras que aquele servo tinha falado para o seu senhor. Me dá uma oportunidade, me perdoa, me dá um tempo, eu vou preparar, eu vou pagar tudo. A Bíblia diz que ele espancou e jogou dentro da prisão. Mas alguém que tinha, aleluia, alguém que estava sabendo do que tinha acontecido com aquele servo, do que o seu senhor tinha feito com ele, ficou tão indignado por ele não usar de misericórdia como o seu senhor tinha usado com ele, que foi até, aleluia, aquele senhor, aquele rei, e contou-lhe o que aquele servo tinha feito. E aquele senhor chamou aquele servo novamente e disse: servo mau, não te perdoei eu tudo que tu fizeste? E por que tu fizeste assim para com o teu conservo, né? Aí a Bíblia diz que o Senhor mandou, aleluia, prender aquele homem até que ele pagasse tudo que ele devia. Mas a irmã começou a falar, a missionária, a pastora Elisângela, e no versículo 35, no capítulo 18, o 23 ao 35, que é a parábola do servo incompassivo. E foi bem de encontro o que o missionário Lídio estava ministrando. Deixa eu ver se eu acho aquele de novo. Eu acho que ele não entrou mais. Ele falou que lá estava chovendo bastante, mas glória a Deus, ainda pela oportunidade do que ele pregou, ele já estava concluindo, né? Glória a Jesus. Vamos pegar aqui aleluia, vamos pegar aqui uma palhinha aqui. Olha só, o que foi que Deus disse no 32 do 18. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha o que é que o Senhor pergunta para nós, não é verdade? Olha os detetives dentro de nós. Igreja, não vamos apontar as pessoas que estão lá dentro e dizer: vamos olhar para nós. Esta é uma campanha de restauração em cada um de nós. Aleluia. Aleluia, muitas vezes é isso mesmo, irmã Elza. Nós, não é só as pessoas, nós procuramos apontar muito os erros dos outros. Procuramos muitas vezes nos esconder, como ele disse, embaixo das trevas. Ele falou sobre que aonde há uma pessoa na escuridão, aleluia, é isso mesmo, pastor Marcondes, pode estar com as vestes rasgadas, pode estar com as vestes sujas, mas quando vem a luz mostra tudo. E quem é a luz? É Jesus. Ele diz: vem e eu te esclarecerei. Então, tem pessoas que querem tudo menos ouvir a verdade. A verdade é porque mostra, aleluia, o nosso estado miserável diante de Deus. Aleluia, o pecado que nos rodeia tão perto. Olha só o que foi que aconteceu com aquele, aleluia, com aquele homem. O Senhor disse: não poderias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí diz o 34, que indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores. Você lembra, aleluia, do rei Saul? O que foi que aconteceu quando, aleluia, Davi voltou daquela guerra? E que aquelas mulheres saíram cantando que Saul matou 1000 e Davi matou milhares e milhares. Naquele momento, Saul já estava, aleluia, enciumado,
já estava, aleluia, como é que eu posso dizer? Ele queria o que está em Davi, mas não tinha mais. E ele começou a planejar matar Davi. Saul estava, aleluia, totalmente fora da presença de Deus. Mas Saul não teve a humildade, aleluia, de se corrigir. Você lembra que quando Saul começou a perseguir Davi, e Davi teve várias oportunidades de matar Saul. E ele poderia dizer, eu vou matar porque ele está querendo me matar. É eu ou ele? Mas em uma das ocasiões em que ambos estavam na mesma caverna, e a Saul adormeceu com os seus soldados, seu exército, que procurava a morte de Davi. Aleluia, mas Davi foi lá, aleluia, e pegou a lança, cortou um pedacinho do manto de Saul, e subiu lá no penhasco, na pedra alta, e gritou lá de cima, e todo mundo se acordou atormentado. E o rei reconheceu a voz de Saul. E Davi, aliás, perdão, e Saul reconheceu a voz de Davi. E Davi disse, ó rei, por que tu me persegues? Vou usar minhas palavras. Olha aqui na minha mão, reconhece isso aqui? Eu estive ao teu lado. Eu poderia ter cravado, porque o soldado de Davi queria matar. Ele ainda disse assim para Davi, querendo confundir Davi. Olha aqui, meu senhor. O Senhor te deu Saul nas tuas mãos. Vamos matar, cravar essa espada, essa lança. Davi disse, não, longe de mim, de tocar no ungido do Senhor. E às vezes nós pregamos essa palavra, mas tocamos no ungido do Senhor. Aí você não sabe o tamanho da intimidade que o irmão tem com o Senhor. Olhamos, aleluia, como detetives do pecado dos outros. Esquecemos que somos cheios de falha. Eu faço aqui uma comparação um pouquinho até absurda para quem não entende as coisas espiritual. Você olha para uma moça jovem, elas têm raramente uma pele melhor do que a nossa, que já estamos velhas, e você olha para o que está de fora daquela pele, mas para o que está coberto, você não sabe como é que está aquela pele. Aquela pele, muitas vezes, está, aleluia, tão sofrida, porque aquela moça não passa uma hidratação na sua pele, coça muito, vira muitas estrias. Mas você olha para o que está de fora, mas o que está dentro, somente o Senhor sabe. Aquela menina que estava na casa de Naamã, eita Jesus, só já está aqui, aleluia, quando ela foi levada para a casa de Naamã, ela não viu a lepra de Naamã, ela viu um homem poderoso, um homem que guerreou, um homem que matou, um homem que sequestrou, um homem que levou, tirou ela dentro do seio da sua família e levou ela para ser escrava na sua casa. Mas quando aquela criança, aquela jovem foi deixada na casa de Naamã, a Bíblia diz que a esposa de Naamã deu uma tarefa para aquela menina fazer. Aqui o evangelista Januário esteve ministrando aqui em Jaçanã várias vezes, e ele ministrou em uma dessas vezes sobre essa menina, aleluia, que levaram a Naamã até Deus, ou Deus até a Naamã. Glória a Jesus. Ele disse que ela foi levada, destinada somente a cuidar das roupas de Naamã. Aí você pode dizer, que tarefa boa. Não, irmão, não era não. Porque as roupas de Naamã cheiravam mal. Porque debaixo daquela roupa de patente de general, de homem de guerra, de homem valoroso para o seu rei, ele carregava lepra. Ele carregava podridão. Ele carregava pus, ele carregava, aleluia, bichos sobre o seu corpo. E aquela menina foi designada a lavar as ataduras das roupas de Naamã. Por isso, segundo, aleluia, o evangelista Januário, ela ficou sabendo da lepra de Naamã, porque eu falava para Jesus, Senhor, como é que essa menina conseguiu descobrir que Naamã tinha lepra? Só tinha um jeito, era pegando as suas vestes, ou vendo ele sem as suas vestes, coisa que aquela jovem não iria fazer. Aquela menina poderia ter,
feito outra coisa, mas ela era uma serva de Deus. Ela não era detetive da desgraça. Ela não era, aleluia, aquela pessoa que pagava o mal com o mal. Não. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Minha garganta está muito seca. Ela entendeu que ela estava ali, a irmã Graça, a irmã Luciane Pina, e todos os irmãos que estão aqui com um propósito de Deus, de levar a luz àquela casa da escuridão, de levar, aleluia, não só a cura daquela lepra física, mas da lepra espiritual. Então, quando o Senhor disse, aleluia, no capítulo 30, no versículo 33, 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa palavra que a pastora Elisângela deu ontem, no livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 35. O Senhor disse que vai ter conosco, assim como ele teve com aquele servo, aleluia, que não foi fiel a ele. Então, nesta tarde, início de noite já, hoje à noite, deixa eu ver, faltam 5 minutos para 6 horas. Deixa eu ver se o missionário voltou aqui. Minha irmã Helena Medeiros, glória a Deus, estou vendo você agora, maninha. Irmã Tessia Gabriel, estou tão feliz que estou vendo a irmã Julinha aqui, oh, glória a Deus. O irmão Elídio não voltou mais. Ela em Luanda é bem difícil para eles, glória a Deus. Então, a igreja do Senhor, vamos, eu anotei tudo aqui, de todos os dias. Eu pedi a Deus algo, irmão, nessa campanha. Eu já tinha feito ela o mês passado sozinha. Mas uma coisa é você fazer sozinha, outra coisa é você fazer em grupo. Oh, glória a Deus. Eu disse, Jesus, me dá pessoas para fazer essa campanha comigo. E ele disse, faz. E eu disse, como, Senhor? Quem que eu vou chamar para fazer comigo aqui na minha casa? Na casa de quem? E ele disse, não, faz um projeto resgatando vida. Convida o povo, aleluia, aleluia, a vestir essa camisa da restauração. Ali, como Deus falou comigo, irmã Graça. Deus até botou a irmã Graça deitada numa cama, aleluia, para fazer essa campanha, né, irmã Graça? Porque se a irmã Graça não tivesse cirurgiada, ela não estaria nessa campanha. E como Deus, aleluia, deu a irmã Graça do espiritual para o próximo mês, próximo ano. Até o pastor Marcondes, aleluia, muitos irmãos que estiveram aqui conosco, aleluia. A nossa querida Fator Vieiga, que está na Bélgica, aleluia, eu já tinha passado essa campanha para ela fazer, porque ela me perguntou algo espiritual. Eu disse, entra na madrugada, faz essa campanha, Deus te esclarecerá. E eu não sei se ela chegou a fazer, mas eu tinha feito essa campanha mês passado. Aleluia. E o Senhor me deu a oportunidade de estar fazendo aqui com vocês. E como foi prazerosa. Tá vendo, irmã Graça? É confirmação. É Deus purindo as nossas vidas. Eu estou terminando essa campanha, muito grata a Deus por tudo. Até pensei que não ia ser possível. Quando o missionário disse que tinha uma prova, uma aula, e que esse professor, acho que é a aula de... Deixa eu ver aqui. Ele passou para mim aqui. Aleluia, deixa eu ligar aqui para ver se ele me deixou alguma coisa. Missionário Lídio, tá aqui. Ele disse que não ia conseguir entrar na live, porque o professor de radiologia nos Estados Unidos, durante este mês, ele tem nos dado uma aula a partir do Zoom. Infelizmente, ele marcou a aula hoje, no mesmo horário da live. Ele disse para mim. Aí eu disse, meu Deus. Eu disse, se eu tivesse falado antes, eu teria condições de chamar outra pessoa. Aí ele disse, eu peço permissão para mandar uma outra pessoa. Mas eu falei que não, porque eu não conhecia e não conheço essa pessoa. Mas ele falou assim, eu vou falar para o professor, aleluia, me liberar. Né? E assim, aleluia,
o Senhor, aleluia, deu condições do missionário ainda ministrar a palavra toda. Ele estava terminando a palavra. Então, igreja do Senhor, é tarde, é noite, é semana, estamos terminando o ano. Aleluia, o ano está terminando de forma trágica. Eu não sei, você não sabe se daqui a pouco nós estamos ainda na terra, em espírito, ou só cimento o corpo morto. Mas é momento de refletirmos. Às vezes, igreja, eu fico olhando para muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Eu vou falar dos cristãos que têm paciência ou tempo para qualquer coisa. Hoje eu vi na internet uma senhora dando uma palavra. E ela pegou o celular e disse, isso aqui é uma arma muito perigosa. Aí eu fiquei terminando de ouvir a pregação dela. Ele vai tirando devagarzinho tudo que você tem de melhor. E você se torna escravo dele. Ontem uma pessoa falou para mim, disse, olha, irmã, eu vou dar um tempo aqui no Instagram. É difícil eu usar o Instagram. Eu só uso mais a ferramenta do WhatsApp para conversar com alguém. A irmã também disse que viu, né? Eu compartilhei com algumas pessoas. Aleluia. E essa pessoa disse para mim, eu vou sair. Eu não desinstalei o Instagram. Eu silenciei, vou passar um tempo sem usar, porque eu estava usando muito. Então, de madrugada dentro, aleluia. E essa pessoa está fraca na fé, não está mais caminhando. Eu dei uns conselhos, disse, olha, Jesus está voltando. Oh, glória a Jesus. Hoje aqui em Jaçanã, foi embora uma jovem, bem jovem. Estava tudo bem. Tudo bem. Começou a sentir umas dores na barriga, nas costas. Foi deixando. E quando foi no médico, que fez uma ressonância, aí lá estava a pior notícia, que uma jovem, não sei quantos anos ela tinha, poderia receber câncer. Câncer. E foi fazer a cirurgia. E o médico disse, olha, vou fazer, mas não vai sobreviver. Não tem químio, não tem rádio, não tem nada. É para morte. E ela faleceu hoje. O Hospital Luiz Antônio, que é o Hospital do Liga, ali que faz o complexo do Liga, lá em Natal. Estava com ela hospitalizada lá. Só respirando pelos aparelhos, pelo oxigênio. Só ali. E ele mandou vir para casa. Ou seja, colocaram no hospital daqui. A médica que estava de plantão disse, eles poderiam ter ficado com ela lá, que lá eles têm mais oxigênio, aqui tem pouco para usar, né? E ela veio a óbito hoje. Aleluia. Igreja não tem tempo de buscar como Deus estava usando o missionário Lídio. As pessoas têm tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Você prestou atenção, igreja, que você pode ter um vizinho, pode ter uma irmã, ou até mesmo tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não se desligaram das novelas, não se desligaram dos filmes de terror, não se desligaram daqueles palhaços que contam piadas, né? Que se chamam artistas. Não são artistas coisa nenhuma, são os domadores das coisas de Deus. Tem pessoas que passam 2, 3 horas assistindo novela, que novela não tem tudo isso, né? Vai para um campo de futebol ou passa 2 horas, que eu já fui, aleluia, ouvinte, já fui viciada em times, eu era ligada em times, eu era pior do que um homem. Aleluia. Ok, irmã Elza? Deus te abençoe. E Deus me libertou de tudo isso, porque eu busquei. E eu não volto a buscar atrás. Às vezes a Alexandre diz, amanhã vamos assistir aqui um filme comigo com meu filho, eu não tenho mais idade para estar assistindo esse filme que você assiste.
E outra coisa, meu filho, o que é que eu quero buscar aquilo que Deus já me libertou? Eu tenho uma televisão aqui na minha sala. Eu não ligo ela para nada. Eu comprei, aleluia, com o intuito, quando eu comecei a fazer as lives, eu ligava ela para botar os hinos, mas, aleluia, Deus foi me melhorando meu estado de colocando som, e agora eu não tenho som, eu tenho uma caixa e boto os hinos desse celular, né? Mas tem pessoas que dão tempo para tudo, menos para Deus. Por quê? Porque é a palavra. É através da palavra que vem o esclarecimento, aleluia, de como nós estamos. O Imanilda, o seu tio era o pai do pastor Antônio? Certo, irmã Julinha, um abraço grande para o povo lá de Parajuru. Um abraço grande para sua mãe, para a Ju. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja do Senhor. Então, igreja, o que é que eu quero dizer? Dê um tempo para Jesus. Não procure Jesus na hora em que as coisas estão apertadas. Não procure. Eu moro numa cidade, aleluia, como vocês sabem, aqui em Jaçanã, já vai fazer 14 anos, já fez. Eu não tenho nenhum tipo de parentesco aqui. Eu vivo sem ter ninguém da família. Eu sofro muito por causa disso, porque eu não tenho ninguém de minha família aqui. A minha família mora tudo longe. Só tem 2 irmãs minhas que conversam comigo ainda. Helena, que está aqui, eu acho que ela ainda está, e minha irmã Fátima. Mas o resto não me procuram. Meus sobrinhos, aleluia, cunhados, irmão mesmo de sangue. Eu tenho 3 irmãos de sangue lá na Cidade Grossa. Passa o ano todinho. Não procura saber se está bem. Aleluia. Eu procurava muito saber, mas como aquilo me deixava triste, eu deixei para lá. Eu tenho sobrinhos que eu faço aniversário, mas eles nunca me perguntam: tia, você está bem? Aí você está fazendo o quê, irmã Verônica? Você deixa de orar por eles? Não, de jeito nenhum, é a minha família. Eu amo todos eles. E sinto falta deles demais. E tem dias que meu coração chora porque eu não posso chegar perto deles. Porque eu não tenho como ir até eles, dar um abraço, né? Está chegando o final de ano, eu só lembro da minha família, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Então é a minha família. Foi a que Deus me deu. Tem defeito? Tem, mas é minha. A gente pega com toda a força. Não vamos desistir dos nossos familiares. Vamos amá-los, não vamos expulsá-los de perto de nós, não. Com palavras, né, com atos. Às vezes a gente fica no silêncio, porque a gente respeita o silêncio de quem está lá longe. Mas de vez em quando a gente vai lá e futuca alguma coisa, né? Mas é a nossa família. Então, Igreja do Senhor, sou grata a Deus, aleluia, por esta campanha, restaurar a intimidade com Deus. Não perca, aleluia, né, irmã Graça? Não perca nenhuma palavra que foi ministrada nesses 7 dias. E você que está aí do outro lado, que não se apresentou, né? Porque tem pessoas que entram, mas não se apresentam, aleluia, para não chamar atenção, para dizer que está aí. Eu quero dizer para você que você é bem-vindo, bem-vinda, que Jesus te abençoe, você é bem-aventurado, porque escutou a palavra. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, que o Deus de Israel te conceda salvação, libertação, cura da tua alma, porque o corpo físico a qualquer hora vai tombar. Aleluia. Lembra daquele cantor ali abençoado? Estava adorando e Deus tomou ele para si. E eu vi hoje uma reportagem do pai dele. O pai dele estava muito abatido, mas disse que os médicos não encontraram, não deram laudo na causa da morte dele. Pode ser a irmã Joaninha ou a irmã Daiane. Não tem como louvar hoje, né? Então, igreja, aleluia, Deus tomou para si, era dele. Só Deus sabe o que estava para acontecer na vida daquele jovem. Se ele iria se desviar, ele era um jovem, Senhor, tinha sido pai há pouco tempo e o bebê dele ia fazer 2 meses.
a esposa nova, filho único. Mas o pai estava chorando e dizendo que Deus tinha levado para ele. Joaninha, glória a Deus. Que o Deus de paz continue conosco. E eu te digo, não deixe para procurar ajuda de Deus, procurar Deus, Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, quando vier a fome, quando vier a peste, quando vier o diagnóstico. Não faça, aleluia, nenhum contrato dizendo, se tu fizer isso para mim, eu vou te servir. Não, sirva a Ele, porque o maior sacrifício Ele já fez por mim e por você, morrendo naquela cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Então, Igreja do Senhor, vamos terminar esta live. As irmãs estão saindo, todas para se arrumar, para ir para a casa do Senhor. Que o Deus de paz abençoe cada uma de vocês. E vocês, muito, muito obrigada. As irmãs intercessoras aqui do grupo Resgatando Vida, pelas orações, pelas consagrações, os devocionais feitos durante toda essa campanha. Meu muito obrigada a todas vocês. Que Deus de paz os abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo. Deus grande, Deus santo. A paz do Senhor, irmã Luciane Pina. Boa noite para você também. Glória a Jesus. Aleluia. A minha irmã Helena ainda está aqui. Patrícia Nascimento. Rosa, irmã Rosa. Sheila e Lúcia. Joana Dark. Marcondes, Francisca, Félix. Monique. Aldenira Santos. Tessia Gabriel. Aleluia. Manilda. Jussier, irmã Shirley. Todos os amados irmãos. A irmã Luciane Pina lá de Barcelona. A Fator Vieiga da Bélgica. Estão longe, mas estão aqui conosco. Que o Deus de Pai vos abençoe. Que o Deus de glória, aleluia, vos conceda, aleluia, que vocês sejam corroborados, aleluia, pelo homem interior, aleluia, buscando nele a fé. Não deixe para buscar Jesus, aleluia, quando tudo estiver ruim. Não. Te amo, minha irmã Helena. Aleluia, se eu tivesse dinheiro, eu ia pegar um voo, ia passar Natal e Ano Novo com vocês aí. Jesus, ele tem suas maneiras de botar freio na gente, porque se a gente tivesse dinheiro, a gente saía, né? Aleluia. Igreja, eu estou falando aqui da minha família, mas eu não estou falando mal deles, não. Eu estou dizendo que é a falta de comunicação, e nós não sabemos o dia em que Deus vai nos levar. Porque se tem uma pessoa que mora tão distante, que é da minha família, se tem um telefone, tem uma internet em casa, que custa fazer uma chamada de vídeo, conversarmos, fazemos uma oração, que custa ligar, se ele quiser ligar, passa um áudio pelo WhatsApp, aí de repente morre, aí venha para o velório, não vou não vou, porque bom é dar um abraço, mas ir para ver uma pessoa que está morta, eu fui enterrar o meu pai, fui enterrar minha irmã Rita, estavam os dois lá, duro, sem poder falar nada. É horrível a Igreja do Senhor, medite. Valorize a sua família, valorize o seu familiar. Não procure só buscar eles quando eles estão doentes, ou quando você sabe que eles estão com doenças terminais. Não. Ame a sua família, independente de como elas sejam. Porque depois que morrem, nem adianta visitar. Visitar o quê? Um corpo que não fala, um corpo que não ouve, um corpo que não chora, que não abraça. Faça uma reflexão nessa noite. Aleluia. O missionário mandou você e eu profetizar que nós seríamos ponte para alguém, ponte de restauração de vida em 2024. E nós não sabemos se vamos atravessar 2024 com vida. Por isso que o Senhor disse, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Vá se arrumando aí comigo, peça perdão. Melhora a sua vida. Aleluia. Porque você não sabe quando é que eu vou tirar o sopro que eu coloquei no teu nariz. Igreja, eu amo Jesus. E se ele me levar hoje, eu vou amar ele mais ainda. Mas se ele tiver mais alguma coisa para mim na terra, eu estou aqui ainda para fazer a vontade dele. Deus grande, Deus eterno. Eu quero te agradecer todo o meu coração por esses 7 dias de campanha
pela vida de cada um que passou aqui ministrando, por todos os ministrantes. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dessas mulheres e homens de Deus que estiveram aqui conosco no propósito, que estiveram compartilhando, nos ajudando a fazer esta obra tão maravilhosa. Pai, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho saúde para dar para eles, eu não tenho vigor, mas eu tenho a certeza de que o Senhor registrou cada dedinho que compartilhou, cada oração que foi feita a meu favor, cada oração que foi feita pelos ministrantes, cada um que intercedeu, cada propósito que foi feito pelas suas vidas. Abençoa cada um deles. Dá a eles uma noite de paz, um culto abençoado. Um início de semana próspero, cheio da tua presença. E que eles não percam a intimidade, a restauração que o Senhor assim vos concedeu. Eu quero deixar um beijo grande em cada coração. Aleluia, assim, grande, 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 do Espírito Santo. E que a graça de Deus continue em vossas vidas. Obrigada, missionária Lídio. Obrigada, pastora Elisângela. Obrigada, pastor Ribamar. Obrigada, aleluia, pastor Luiz Carvalho. Obrigada, presbítero André Gadelha. Obrigada, diaconisa Francisca Moreira. Obrigada, missionário Rogério Santo. Obrigada, irmã Mercedes e a irmã Aldenira, que nos abençoaram aqui nos louvores, no dia que eu não estava nem conseguindo louvar hoje eu nem me atrevi. Obrigada a cada um de vocês que nos ajudaram a fazer esta campanha de 7 dias. E eu vou estar mais atenta à vontade de Deus. Obrigada, Fator Vieiga, você que está em Bélgica. Muito obrigada, minha querida. Sabe, Fator, que Deus começará a te revelar em sonhos. Escute, Fator. Aleluia, qual é o teu chamado? Qual é, aleluia, o teu mistério, o mistério dele contigo. Que o Deus de paz abençoe cada um de vocês. Fiquem todos, igreja, na graça e na paz do Senhor. Amém?